Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem por aqui. Bom, deixa eu só. Boa noite. Boa noite. Deixa eu Boa ver quem que noite. entrou. Boa A noite, voz. Ah, a voz José. é da Bruna. Eu tava. Boa noite, doutora Bruna. Eu estava no outro aplicativo aqui olhando a apresentação que eu vou passar para a doutora Helena. Mas eu digo, essa voz eu Oi, conheço. Helena. Oiê! Coisa linda te ver aqui. Lembra de mim? Claro, imagina que A não. Bruna foi minha prof. Ah, que legal. Olha só, é o orgulho dos prof ver esse povo voando. Ai, que feliz que eu fiquei de te ver aqui. Com Coisa boa, certeza. né? Bom rever vocês também. Boa noite, Lara. Boa noite, Dora. Boa noite, Gislaine. Boa noite, profs. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Minhas alunas estão Gislaine, tudo Lara. conectadas aqui também. Ai, coisa boa. Sábado nós vamos fazer a visita no São Pedro, em Porto Alegre. Ai, show com a Tati? Aham. Ai, a Tati é maravilhosa também. Ixi, tem outra Vocês reunião vão, mesmo. vocês vão se impactar e vão gostar. São... Eu para mim vai ser a primeira vez também, não conheço, só de fotos. Eu dei a disciplina de. Sempre dava a disciplina da saúde mental. E aí a minha disciplina sempre tinha a visita no São Pedro e no Jarapoa, para a gente ver os dois. Sim.
E a pobre da Helena, eu dei aula na pandemia, só pelo online. Guardar só mais um minutinho para a gente começar. Hoje o pessoal tá com frio, não tá entrando muito. Eu vou encaminhar lá no grupo das TOs o link direto, que às vezes o pessoal fica aguardando, né? Deixa eu ver aqui. Conecta. Sim. Esse é o link direto. Copiar. Hoje eu recebi as estatísticas desse primeiro ano, né, que a gente está terminando, primeiro ano desse projeto. As salas de TO sempre foram as mais lotadas. A participação da TO está muito boa. Legal. Boa noite a todos que estão entrando. Só vamos aguardar mais uns minutinhos e a gente já começa.
Acho que podemos começar, doutora Bruna, pontualmente às 19 horas. Já temos algumas pessoas na sala. Pode ser? Podemos sim, se a Helena está preparada. Então, tá. Boa noite a todos, pessoal. Eu sou o fisioterapeuta Rodrigo Schuster, sou conselheiro do CREFIT 5, coordeno o projeto Conecta. Então, para nós é uma satisfação receber vocês hoje aqui para mais uma live nessa noite da terapia ocupacional, né? Conecta, então, é um projeto de educação continuada, onde a gente traz colegas, professores e terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas de referência para falar sobre suas áreas de atuação. Um projeto dessa gestão, então, do nosso conselho. E a doutora Bruna está aqui conosco essa noite, e a palestrante, doutora Helena. A doutora Bruna, então, vai fazer a apresentação da palestrante com muito orgulho, com certeza, né? Então, boa noite a todas, né? Porque temos mais mulheres hoje aqui, então, boa noite a todas e a todos presentes. Obrigada pela participação, sempre é uma honra receber todos vocês no nosso projeto do Conecta, né? O Schuster estava comentando inicialmente que as lives da terapia ocupacional têm se superado em número de participantes, né? Então, isso é muito bom, isso nos dá um orgulho imenso, porque prova que o projeto ele tem relevância, as temáticas também são relevantes, as pessoas que têm vindo nos brindar com as suas falas têm trazido temas extremamente relevantes, com muita técnica, com muito embasamento teórico, e hoje não podia ser diferente, né? Então, hoje, como disse o Schuster, né, com muito orgulho ver uma ex-aluna minha que isso não tem preço, assim, né? A gente, o coração do professor fica muito quentinho quando a gente pode se encontrar com uma ex-aluna que está fazendo sucesso aí na profissão, né? Estudando muito, alçando voos, assim, né? Saiu aqui de Santa Maria e está lá na UFSCar estudando, fazendo seu doutorado. Então, isso é motivo de muito orgulho. Então, Helena, bem-vinda. É um prazer te encontrar, é um prazer te receber aqui nesse projeto e uma honra também poder ouvir a tua experiência, a tua trajetória. Então, eu te deixo muito à vontade para que tu possa se apresentar da forma que tu acha melhor. Eu te deixo bem à vontade. A noite é tua, né? Então, a gente tem 40 minutos para tua explanação e depois a gente abre alguns minutinhos para perguntas, né? E para trocas entre o pessoal que está nos assistindo e os palestrantes, tá bom? Obrigada, uma boa noite a todos e um ótimo evento. Boa noite, gente. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Tá bem. Então, como a professora Bruna já disse, meu nome é Helena, né? Eu sou terapeuta ocupacional formada pela UFSM, fui aluna da Bruna, e hoje eu sou doutoranda do PPGTO aqui na UFSCar e também faço parte da Rede Metuia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês do CREFITO 5 pelo convite para compor essa rodada de lives e também a todas as pessoas que estão presentes aqui com a gente nessa noite. Então, eu fui convidada pelo CREFITO 5 para falar sobre a atuação da TO no SUAS e pensando sobre qual enfoque dá para minha fala, eu achei que podia ser interessante a gente pensar junto sobre a atuação da TO especificamente na proteção social básica, né? Sobre as possibilidades da ação técnica e, sobretudo, sobre as ferramentas e tecnologias de cuidado que a gente tem disponíveis hoje para operacionalizar essa ação, né? Ou seja, como fazer. Eu organizei a apresentação centralmente a partir de experiências práticas que vêm sendo desenvolvidas pela Rede Metuia nesse nível de proteção e, sobretudo, no CRAS, e que pudessem ilustrar o uso dessas tecnologias e as estratégias mobilizadas na ação da TO nesse nível de proteção social. Então, eu trouxe uma breve introdução, contextualização sobre a Política Nacional de Assistência Social e o SUAS, para ir aquecendo um pouco o nosso raciocínio sobre as ações e, sobretudo, para conectar com a atuação da TO no SUAS através do arcabouço teórico-metodológico da terapia ocupacional social,
que dá sustentação para que as nossas ações respondam aos pressupostos dessa política. Então, a Política Nacional de Assistência Social, ela tem como objetivo a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. E devem ser beneficiados por essa política todos aqueles que dela precisarem, ou seja, aqueles sujeitos que, na ausência da proteção do Estado, não conseguem acessar os mínimos sociais. Então, a PNAS ela é operacionalizada a partir do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, que tem base territorial e comunitária, e pede ações que ultrapassem o âmbito individual da vida cotidiana. A proteção básica, que a gente pode dizer ser um nível de proteção do SUAS, que é análogo à atenção básica do SUS, tem como objetivo justamente a prevenção da ruptura de vínculos sociais, familiares e comunitários e a promoção do acesso aos direitos. De modo que as ações ali desenvolvidas devem mirar no fortalecimento desses vínculos e também no desenvolvimento da autonomia e da cidadania dos sujeitos. Pensando agora nos objetivos da ação técnica em terapia ocupacional, a gente sabe que o que a rege é a promoção da autonomia, da participação social, do acesso aos direitos e à plena cidadania. E mirando nesses objetivos, a gente precisa produzir práticas profissionais no SUAS que também respondam aos pressupostos da PNAS, que tem como centro a proteção social, justamente pela desigualdade social histórica, né, do nosso país, do Brasil, e que, em razão disso, precisa dessa política para que todos os cidadãos consigam acessar os mínimos sociais. Então, justamente, em razão dessa desigualdade social e dos efeitos, principalmente, que ela tem no cotidiano dos brasileiros, que em meados dos anos 70, alguns terapeutas ocupacionais começaram a prestar atenção nisso e a perceber que existiam fatores para além da saúde, por exemplo, que geravam prejuízo à autonomia dos sujeitos com os quais eles vinham se encontrando na prática profissional. Então, esses terapeutas ocupacionais, eles começaram a buscar referenciais alternativos aos da saúde, como das ciências sociais, mas também da psicologia social e da educação, que possibilitassem um novo direcionamento do olhar técnico, que passasse a contemplar fatores sociais como o cerne da prática terapêutica ocupacional. Então, nesse novo foco, o que vai destituir os direitos da autonomia vão ser justamente as desigualdades sociais e o não acesso aos direitos básicos. A partir desses debates, então, que surge a terapia ocupacional social como uma sub-área dotada de um referencial teórico-metodológico próprio, que é o referencial ao qual eu me filio e a partir do qual eu vou empreender essa conversa com vocês. E mais do que isso, a terapia ocupacional tem aparecido fortemente, né, em algumas produções científicas como um referencial que tem aparecido mais nas publicações enquanto referencial utilizado na ação da terapia ocupacional no SUAS. Então, a TO social volta suas práticas para aqueles sujeitos que têm sua participação social e autonomia prejudicados em razão das desigualdades sociais. Então, aqui é no enfrentamento a essas desigualdades que precisa ser desenvolvida a nossa prática. Assim, respondendo concomitantemente o proposto por esse referencial e também o proposto pela PNAS. Isso, está certinho o slide agora. Então, justamente mirando no enfrentamento das desigualdades sociais, pode voltar, por favor. Isso, obrigada. Mirando no enfrentamento das desigualdades sociais e nos efeitos delas nos cotidianos dos sujeitos, a terapia ocupacional social vem desenvolvendo algumas estratégias metodológicas e técnicas para operacionalizar essa ação, né, aquele como que eu havia mencionado antes, e elas são nomeadas de tecnologias sociais, e são elas as oficinas de atividades dinâmicas e projetos que vão acontecer no coletivo, como o espaço do encontro entre os sujeitos, da troca de experiências e na produção de reflexões sobre o cotidiano e
na reflexão sobre as diferentes experiências entre aqueles sujeitos que das oficinas participarem. A segunda tecnologia social é o acompanhamento singular e territorial, que pode ser mobilizado quando surgem demandas que não conseguem ser resolvidas no âmbito coletivo das oficinas. E, por fim, né, a articulação de recursos no campo, a terceira tecnologia, e a dinamização da rede de atenção, que envolvem a mobilização de diferentes estratégicas para a mobilização da participação social. Então, a dinamização da rede de atenção em relação a conectar várias políticas e serviços, né, a fim de aproximá-las dos usuários e integrar elas entre si, e a articulação de recursos no campo em relação a conectar os sujeitos com atores sociais de seu território, a fim de fortalecer os vínculos sociais e comunitários. Então, tomando tudo isso como pano de fundo, eu vou apresentar agora aquelas cenas práticas que eu havia comentado antes, que vêm sendo historicamente desenvolvidas a partir da terapia ocupacional social e que vem se compondo como um arcabouço para a prática da terapia ocupacional no SUAS. Então, inclusive, essa série de práticas que deu origem ao desenvolvimento das tecnologias sociais, né? E parte dessas práticas, né, na verdade, as práticas que eu vou contar um pouco para vocês aqui, são vinculadas às universidades e em articulação com o CRAS. À medida que eu for contando sobre essas práticas, vocês vão perceber que vão sendo citadas e exemplificadas algumas dessas tecnologias sociais para que a gente possa entender um pouco melhor, né, do que elas se tratam e como que a gente pode ir mobilizando elas no cotidiano profissional, né? Pode passar. Então, a primeira prática que eu vou contar um pouco para vocês é do grupo de mulheres no CRAS, e essa prática ela se deu a partir do estágio em terapia ocupacional no campo social do curso de TO da UFSM, e essa prática, então, ela foi realizada junto com o CRAS a partir do PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, e esse grupo ele já vinha acontecendo antes da pandemia e era realizado unicamente pelo CRAS. Mas, em decorrência da pandemia, justamente, ele acabou sendo dissolvido, né? Então, ele foi descontinuado. E no momento em que o estágio supervisionado em terapia ocupacional chega ao CRAS, ele começa a fazer algumas visitas junto com o assistente social. E nessas visitas, o estágio se encontra com uma dessas mulheres que costumava participar desse grupo antes da pandemia, e essa mulher ela pede pela volta do grupo. Então, a partir disso, a assistente social ela liga para as mulheres que costumavam participar do grupo, né? E o grupo é retomado agora com a mediação da assistente social, da supervisora de estágio e das estagiárias. Então, nesse grupo, as oficinas de atividades foram usadas como metodologia para o desenvolvimento dos encontros que aconteciam semanalmente no CRAS, e elas foram usadas para a produção de um espaço de encontro que fosse mediando trocas e reflexão sobre a vida cotidiana dessas mulheres. Então, a partir dos primeiros encontros, foi possível compreender que a demanda central do grupo eram as experiências de desigualdade de gênero que essas mulheres enfrentavam em seus cotidianos, que também era associada às questões de classe, como a sobrecarga do trabalho e do cuidado com a casa, e os filhos, e o desemprego, por exemplo. Então, além disso, também foi possível perceber um desconhecimento bastante importante dos direitos sociais, e, em conjunto, né, todos esses fatores iam dificultando as possibilidades dessas mulheres projetarem suas vidas para além do cuidado com a casa e com os filhos, né? Então, aquele cotidiano muito restrito
as paredes, né, da casa. Sendo assim, as suas narrativas mostravam questões como a dificuldade de acessar espaços de circulação e de lazer, o desemprego, a insegurança no bairro, né, e principalmente essa preocupação relacionada com a circulação dos filhos no território, a precariedade sanitária, que dificultava também a circulação, principalmente em momentos de chuva, onde as ruas ficavam tomadas de água, e principalmente a naturalização do dever com o cuidado, né, da casa, dos filhos, e também a naturalização de experiências de violência, né. Então, partindo, né, disso, as práticas tiveram como estratégia a ideia de antiopressão, que vem sendo defendida pela terapia ocupacional social, né, e é baseada nos ideais de Paulo Freire. E essas práticas antiopressivas, elas têm como objetivo forjar uma leitura crítica da própria realidade, de maneira a ir desnaturalizando essas opressões que são vividas no cotidiano. Por exemplo, o dever da mulher de cuidar da casa e dos filhos, ou mesmo a insuficiência do sistema de esgoto do bairro, que me faz ficar presa em casa nos dias de chuva. Né? Mas mais do que desnaturalizar essas opressões, as práticas opressivas, a partir dessa desnaturalização, elas mediam o desenvolvimento de estratégias coletivas de enfrentamento a essas opressões. Então, ao passo que essas mulheres começam a perceber que isso de fato são problemas e não acontecem porque a vida são assim, elas passam a pensar juntas em soluções, né, para essas questões que atravessam os seus cotidianos. Então, no grupo de mulheres, esse processo foi feito a partir das oficinas de atividades dinâmicas e projetos, com atividades como cines debate, né, para disparar alguma discussão nesse sentido, a visitação de espaços de lazer fora do bairro, como um parque na região central da cidade, como forma de apropriação desse espaço, né, e também apropriação de outros espaços da cidade, mesmo um aumento do repertório de como circular nessa cidade. Também foram desenvolvidas algumas articulações de recursos no campo, como a aproximação com o Fórum de Usuários do SUAS e um coletivo de mulheres catadoras, o que forjou a construção de um novo repertório sobre as possibilidades de mobilização política, né, para essas mulheres, e, sobretudo, novas possibilidades de apropriação dos seus próprios cotidianos enquanto mulheres, né, que passam a transbordar as paredes do lar. Em decorrência desse processo de desnaturalização das opressões com as quais elas vinham convivendo, elas passaram a se interessar sobre o debate sobre seus direitos e as formas possíveis delas, então, lutarem por eles, né? Então, se estamos enfrentando esse problema no bairro, né, como a gente pode, a partir disso, tomar uma ação e, de repente, conseguir melhorias aqui em relação a, de repente, uma creche para eu conseguir me ocupar com uma parte do dia com atividades que não sejam os cuidados com meus filhos, ou mesmo a melhoria da questão sanitária. E a partir dessa vontade das mulheres, né, em se apropriar mais dessa discussão sobre os direitos, em 5 oficinas de atividades foi realizada uma carta para o prefeito, onde essas mulheres puderam listar uma série de coisas que elas queriam reivindicar para o território, e essa carta foi encaminhada e lida em uma reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, e também foi lida na Conferência Municipal de Assistência Social daquele ano. Em decorrência disso, algumas mulheres se interessaram em passar a compor o Fórum de Usuários do SUAS da cidade. Durante o desenvolvimento do grupo, também foram fortalecidos os vínculos sociais e comunitários, em especial entre essas mulheres, mas também a partir dos outros espaços que, a partir do grupo, elas foram se apropriando e se incluindo, né? Como o Fórum de Usuários do SUAS, por exemplo, e outros espaços de participação social. Em suma, o grupo ele nasce como um grupo do PAIF, vira um grupo de mulheres justamente por essa tendência que existe
das mulheres serem as representantes familiares, e a partir disso esse espaço de encontro foi sendo uma forma de fortalecer essas mulheres e seus vínculos sociais e comunitários a partir dessa problematização das questões que elas traziam, né, para as conversas, que eram conectadas centralmente com questões de gênero e da vulnerabilidade socioeconômica. Pode passar. Obrigada. Então, o grupo BPC, ele foi uma prática da Universidade Federal do Espírito Santo, vinculada ao CRAS de Vitória, e desenvolvida pelas ações de disciplinas práticas, do estágio e de pesquisas. E esse grupo do BPC, do Benefício de Prestação Contínua, ele começa em decorrência do reconhecimento da coordenação do CRAS de um número bastante expressivo de idosos em vulnerabilidade social nesse território de referência, que tinham um perfil para acessar o benefício de prestação continuada. Então, a partir disso, criou-se esse grupo, né, o grupo BPC, que utilizava centralmente a tecnologia social das oficinas de atividades dinâmicas e projetos para falar sobre esse benefício, mas também sobre outros assuntos concernentes aos direitos dessa população. Então, o objetivo desse grupo era justamente o fortalecimento do acesso aos direitos, mas também o fortalecimento da rede social de suporte desses idosos e dos seus familiares. As participantes eram, em maioria, mulheres idosas e moradoras do território, e se elas não eram beneficiárias do PPC, elas eram solicitantes desse benefício. Então, a partir das primeiras oficinas de atividades realizadas com o grupo, foram aparecendo algumas narrativas sobre situações de conflitos e negligência, sobre o desconhecimento de serviços formais e informais do território, aos quais elas podiam acessar, mas não estavam acessando justamente por não conhecê-los, e sobre os seus direitos e sobre a dificuldade de acessar espaços de circulação e de lazer e atividades de lazer. A partir disso, foram realizadas rodas de conversa, atividades e dinâmicas expressivas, corporais e lúdicas, e a construção de um mapa territorial para ir identificando quais seriam as potencialidades daquele território e quais serviços formais e informais poderiam ser acessados, ou associações de moradores, né? Quais recursos desse território essas idosas poderiam se apropriar para aumentar a circulação, para fortalecer sua rede social de suporte, vínculos comunitários. E no decorrer do grupo, as usuárias começaram a apresentar narrativas sobre uma criação de um sentimento de pertença ao serviço, né, ao CRAS, sobre a construção também de um, então, novo reconhecimento dos seus direitos e dos seus deveres, e mesmo da construção de um compromisso em repassar essas informações que elas iam adquirindo, né, através do grupo, para outras pessoas da comunidade. Então, essa ação ela acabou promovendo um espaço para o reconhecimento e exercício da convivência, da autonomia, da cidadania, do respeito e da valorização da história de vida dessas idosas. Pode passar. Obrigada. Peraí, deixa eu ver. Foi, tá certinho. Então, a terceira prática também foi feita pela Universidade Federal do Espírito Santo, e ela aparece a partir da aproximação das ações da terapia ocupacional com o Serviço Comunitário de Fortalecimento de Vínculos, voltado para adolescentes de 15 a 17 anos, né, mais conhecido como ProJovem, pensando em adolescentes em vulnerabilidade social que viviam situações complexas de pobreza, de violências e questões advindas, né, das dinâmicas étnico-raciais.
Por isso, as demandas eram relacionadas justamente à prevenção da violação de direitos dos adolescentes, o fortalecimento das redes sociais de esporte, o fortalecimento do vínculo entre os adolescentes, dos adolescentes com seus familiares e também dos adolescentes com esse serviço. Por isso, foram conduzidas, mediadas, uma série de oficinas de atividades junto com esses jovens, em que eram abordados diferentes temas relativos às vivências deles próprios, e que eles vinham compartilhando no grupo, né? Como a gravidez, né, de uma delas, que possibilitou a discussão sobre projetos de vida e projetos para a maternidade, mas também outros temas como a como orientação sexual, a falta de aceitação das famílias, a diversidade religiosa, as violências cotidianas no território, como a relação conflituosa, né, com a polícia. E as atividades também variavam bastante, então, como rodas de conversa, confecção de cartazes, debates que surgem a partir de músicas trazidas por esses jovens, filmes, charges, e também passeios pelo território, mirando nessa apropriação dos jovens de novos espaços de circulação e de acesso ao lazer, tanto dentro do território quanto em outros espaços da cidade. Pode passar, por favor. Por fim, trago a quarta prática, que também é dessa mesma universidade, e são algumas visitas domiciliares que foram realizadas via CRAS. E aqui, em decorrência da identificação da necessidade de uma atenção mais integrada e articulada em rede para determinadas famílias, as ações de terapia ocupacional elas passaram a incorporar os acompanhamentos singulares e territoriais a essas famílias. E o acompanhamento singular e territorial, ele pode ser feito tanto com uma pessoa individual, mas também com grupos, né? Então, esse acompanhamento singular e territorial dessas famílias, por meio dessas, que começam a partir dessas visitas domiciliares, né? Então, junto à equipe do CRAS, foram realizadas essas visitas para conhecer de forma mais profunda o contexto dessas famílias e as principais demandas delas. A partir do que foi percebido, né, fez-se necessário acionar a dinamização da rede de atenção, a quarta tecnologia social, para aproximar a rede de proteção dessas famílias por meio da articulação e da integração sensorial com outros serviços e equipamentos, para além do CRAS. E ainda a articulação de recursos no campo para aproximar as famílias de atores sociais da comunidade, como grupos e associações, mirando no fortalecimento dos vínculos comunitários. A dinamização da rede de atenção, ela se fez necessária dada a dificuldade de diferentes sujeitos dessas famílias, né, que estavam sendo acompanhadas, em acessar direitos básicos, né, como a educação, a saúde, o transporte, a moradia, a alimentação, o lazer. E daí aqui a gente percebe que mesmo essa prática se situando, né, na política da assistência social, para garantir os mínimos sociais, a gente muitas vezes vai precisar estar acionando diferentes políticas, né? E isso a gente chama, isso está dentro, né, do que a gente chama da dinamização da rede de atenção. E como resultado desses acompanhamentos, foi possível perceber o aumento do repertório para a construção de projetos de vida, na medida que essas pessoas foram acessando novos direitos, né, como a educação, a saúde, o transporte, e a ressignificação de relações comunitárias e territoriais, e mesmo as relações dentro dessas famílias. O CRAS ele ainda observou a diminuição dos índices de violação de direitos, a ampliação do acesso a serviços socioassistenciais e a potencialidade dos recursos do território por meio da apropriação de novos espaços e novos coletivos e grupos. Pode passar.
E daí, né, para finalizar essa palestra, eu faço um convite para que todos presentes acessem esse perfil no Instagram, que é o TO no SUAS, porque lá estão informações muito interessantes sobre o primeiro simpósio nacional DTO na assistência social. E eu faço esse convite porque eu sei que, principalmente no Rio Grande do Sul, existe uma inserção ainda embrionária, né, da terapia ocupacional no SUAS, e que, por muitas vezes, por isso a gente se sente desamparado enquanto profissional, né, que atua no SUAS, e às vezes sente falta de espaços em que a gente possa debater a prática, mas também se aprofundar em referenciais teórico-metodológicos que vão assegurar uma prática, né, nessa política. E, nesse sentido, eu faço esse convite a participarem desse simpósio. Tem vários palestrantes que são referências assim na área, na atuação da TO no SUAS, e eu não vou saber dizer agora direitinho as datas, mas lá no Instagram tem todas as informações. Ele vai acontecer presencialmente aqui na UFSCar, em São Carlos, mas também vai ter participação online, então, e é gratuito, tá? Então vocês podem ir lá no site se inscrever. E eu tenho certeza que vai ser um espaço muito interessante, produtivo para pensar essa atuação em terapia ocupacional. Pode passar? Aqui estão as referências que eu fui citando ao longo da apresentação. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Fico aberta para possíveis dúvidas e também, se ocasionalmente vocês quiserem acesso a esse ou a outros materiais que eu possa indicar, eu vou deixar meu e-mail no chat, que eu esqueci de colocar na apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Muito bom te ouvir, né? Uma clareza e um domínio incrível, assim, e realmente, né? Especialmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, nem sei se ainda estamos engatinhando, né? Enquanto inserção no SUAS, temos muito poucos profissionais, né? Especificamente no SUAS, e há poucos dias estava lendo um artigo que nacionalmente também diminuiu a inserção, né? Alguns anos atrás, logo que a gente compôs a equipe, né, do SUAS em 2011, que efetivamente, né, nós conseguimos entrar, tinha um número maior e que hoje já diminuiu esse número, né, então isso é ruim também. Mas, gente, acho que é importante, né, o Schuster disse que tem bastante alunos dele também aí, aproveitem, né, esse espaço para perguntar para a Helena, aproveitem, né, para tirar dúvidas, para conhecer, especialmente os alunos, né, essa nova geração tem entrado para a terapia ocupacional, achando e conhecendo muito a terapia ocupacional na infância, né, essas outras áreas acabam ficando mais distantes, então acho que essa é uma oportunidade de conhecer mais essa área da terapia ocupacional, né? Inclusive, ela é uma especialidade, terapia ocupacional no campo social, ela é uma especialidade reconhecida pelo COFITO, né? Então, e isso também é um outro dado, temos pouquíssimos especialistas COFITO nessa área, então é importante, né, que a gente possa se debruçar, conhecer, divulgar, né, tensionar com os gestores para que a gente consiga ir adentrando cada vez mais essa política. Gente, à disposição aí, né, se não quiserem abrir a câmera, falar, podem escrever no chat, fiquem à vontade. Só aproveitando e fazendo o gancho da palestrante, o evento é dia 9, de 9 a 11 de setembro. Já divulguei no grupo dos meus alunos aqui também. No chat eu não vejo, não tem ninguém, justo, não sei se tu vê, porque às vezes o meu fica meio... Não. Alguma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta no chat? Quer perguntar em aberto? Eu não sei se o chat não está fechado,
que eu ia mandar meu e-mail ali, tá falando que o bate-papo só está disponível durante a reunião. Não sei se é só para mim. Não, mas até a Daiane deu boa noite no início e agora eu mandei um oi ali, ó. Eu não sei, Helena, eu nunca consigo escrever no chat, então Eu acabei de mandar um oi lá no chat. coloca lá no grupo do Conecta, Helena, que o Schuster coloca ali no chat para nós. Coloca o que, Bruna? Sheila, boa noite, nossa colega de Boa conselho, sempre noite, tudo presente. bem, pessoal? Se ninguém vai perguntar, boa noite, Sheila, eu vou perguntar. Aproveita. Vou aproveitar, né? Helena, quando tu traz lá as tecnologias sociais, né, que são as oficinas, o acompanhamento singular, territorial, a articulação, ai, minha gata, a articulação dos recursos lá com o campo, e acho que o outro era a rede, né, dinamização da rede, né? Essas tecnologias sociais, teoricamente, elas são vistas como metodologias ou recursos? Como metodologias de ação. De ação. É para não errar quando eu falar. Então, já que ninguém tem perguntas, Helena, fala um pouquinho da tua trajetória. Não faz tanto tempo que a Helena se formou, né? Mas já tem uma trajetória. E fala um pouquinho da tua trajetória, aproveitando que tem alunos, né, para estimular eles, assim, né? Tu saiu da graduação, tu foi para o mestrado, hoje tu está no doutorado, um dos poucos específicos em terapia ocupacional no Brasil, né? Hoje a gente tem só 3. Então, é muito bacana poder encontrar profissionais que conseguem, né, ir para a área específica. A gente sabe que a gente acaba, enquanto TO, enquanto físio também, né, a gente acaba estudando em PPGs que não são específicos e a gente acaba tendo que se adaptar, né? Então, acho que isso é um ganho incrível para a profissão, porque tu vai aumentar a produção do referencial teórico-metodológico da TO, né? Então, isso é muito bacana. Acho que se tu puder falar um pouquinho sobre isso, acho que vale, né, Schuster? Claro. Enquanto isso, o pessoal podia colocar no chat da onde estão assistindo, né, para a gente saber quem são as pessoas que estão aí. Acho que a nossa colega de câmera técnica, Gisele, a TO, também está aí na Switch. Agita aí, não enxergo. Sim. Se vocês puderem E colocar no não sei se chat a da onde Sheila vocês tava. são. Sheila, tu tava aí quando contaram, a Helena foi minha aluna. Tava desde o comecinho. Orgulhosa de ti, Prof. Bruna. Tu viu? Coisa linda! Muito legal, muito legal. Ô, Eu vou Prof. te Bruna, dizer que a gente que assiste essa trajetória, eu tenho 36 de formada, a gente que assiste essa trajetória fica muito Muito feliz mesmo. orgulhosa, né? Eu me emociono muito ter ver meus pupilos voando. vamos Então deixar a tá, Helena Helena, fica à falar. vontade. Vamos deixar a Helena falar, que senão a gente toma conta, Helena. Fica à A vontade. gente gosta de falar demais. Ai, olha que legal, tem gente de vários lugares diferentes. Então, gente, assim, contando um pouco da minha trajetória, e eu lembro que quando eu estava na graduação, eu adorava escutar, assim, o que o pessoal fazia depois de formado, né, até como uma forma de pensar quais seriam as possibilidades para minha vida depois da formação. E o meu interesse pela TO social, né, ele começou bem no final do curso. Eu tive uma disciplina introdutória, né, com a professora Bruna, mas eu fui me aprofundar mais já no estágio e ali eu entendi, né, me aproximando da prática em teoria social, mais especificamente, que era o que eu queria fazer para a vida, assim. Muito porque agora o currículo lá da UFSM ele mudou um pouco, a gente tem uma disciplina a mais agora, né, para pensar terapia ocupacional social, mas na minha época só tinha uma, e os referenciais muito baseados na saúde, né, eu acho que isso é uma tendência da formação em TO a nível nacional, então, inclusive, eu acho que está compondo espaços como esse, para a gente saber, às vezes, que as coisas existem, é interessante, assim,
E daí no estágio, então eu decidi que eu queria seguir na TO Social, então caiu por terra os planos de fazer residência, porque não tinha residência em TO Social, em contato com a minha preceptora de estágio, que virou também minha orientadora de mestrado, a gente começou a pensar junto, então, de eu mirar em fazer um doutorado aqui no PPG-TO, para estar pensando sobre TO Social. E no mestrado, eu fiz a escolha de ir para ciências sociais, justamente pensando nessa trajetória da TO Social, né, que eu vinha contando para vocês, e que usa muito das ciências sociais para estar pensando sobre os conflitos sociais, que são isso que vão estar produzindo o prejuízo da autonomia e da participação social das pessoas. Então, é preciso entender por que eles acontecem, como eles se articulam, para conseguir encontrar fissuras nisso, né, e assim produzir uma atuação terapêutica ocupacional, né, social no caso, pensando nesses conflitos assim. E enfim, né, comecei nessa trajetória acadêmica e eu acho interessante dizer também que na graduação eu tinha uma ideia que a trajetória acadêmica era muito chata, assim, no sentido de não ter entrado em contato com pesquisas que fossem de alguma forma conectadas com a prática. Hoje em dia eu reconheço a importância, inclusive peguei gosto pelas pesquisas puramente teóricas, mas, por exemplo, o meu mestrado, a metodologia foi uma pesquisa participante. Então, toda a pesquisa ela foi unida com a ação em terapia ocupacional social em uma escola com jovens, né? E agora no doutorado a mesma coisa, assim. Então, acho que é interessante pensar que a pesquisa e a prática elas podem estar sempre muito entrelaçadas, assim. E eu acho que assim, o que eu mais falaria é que eu incentivar vocês assim para explorar tudo que o curso oferece, para entrar em contato com diferentes subáreas, né, e descobrir aquela que mais toca o nosso coração, né, e assim usar isso como um gás, né, para ir atrás, para estudar, para saber mais. Entre em contato com os professores, sabe? Demonstrem interesse, participem das extensões. E, né, no caso do currículo da universidade de vocês, não ter tantas disciplinas, né, voltadas para a questão da TEL social, e se esse for o interesse de vocês, né, podem me mandar e-mail, né, sobre alguma dúvida ou para a gente conversar mais sobre esse assunto e fiquem ligados assim nesses eventos que acontecem, que às vezes dá para a gente assistir online e assim a gente conhece muita gente que está interessada na mesma coisa que a gente, né? Eu acho que isso é importante assim para a nossa trajetória na graduação. Acho que é isso. Obrigada. Parabéns pela trajetória, Helena. A gente, eu que sou professor também, a gente fica muito feliz em ver isso, né, Bruna? Uhum. Pessoal, eu Muito gostaria de obrigada. pedir para vocês abrirem a câmera, se vocês puderem, para a gente fazer um registro dessa noite aí com esse pessoal lindo. A Helena ficou impressionada, né? Nós temos pessoas de Minas, tem de vários locais do estado, aqui do Rio Grande do Sul e fora do estado também. Isso é muito interessante, né? Como a gente consegue alcançar. E já informando para as pessoas que têm interesse no certificado, que depois é só entrar na plataforma do Simpla lá, que a partir de amanhã já está disponível, tá? Daí vocês podem baixar por lá, tá bom? Vamos lá. Mais alguém vai abrir a câmera? Podemos fazer o registro com quem já abriu? Vamos lá. Muito bem, muito obrigado para quem abriu a câmera. Contigo, doutora Bruna. Mais uma vez, obrigado, doutora Helena. E as colegas todas também Gente, participaram. então, não tem mais perguntas? Estão quietinhos. Eu acredito, Helena, que não tenha perguntas, porque tua explanação foi muito boa, foi muito fluida. Então, acredito que o pessoal conseguiu, né? Vai ficar com certeza algumas inquietações para depois, né? Mas sobre o que tu traz foi muito bom, assim, muito esclarecedor. Mais uma vez, parabéns pela tua trajetória, parabéns aí, né, pelo que tu está trilhando e pelo que tu vai trazer de contribuição para a TO, já está
trazendo, né? Isso é muito bom, a gente precisa de profissionais assim. Então, gratidão por tu ter aceito estar aqui essa noite com a gente, um prazer te ver, tô orgulhosa de ti. E a gente está aqui à disposição, né? Tu tá longe aí, mas a gente tá te esperando que tu volte aqui para o Sul para fazer acontecer, hein? Tá bom? Um beijo, obrigada a todos e todas que estiveram presentes. Não sei, a gente tem mais um, né, Schuster, eu acho? Tem mais um da Conect... terapia ocupacional ainda. Mais um da TO e mais um da Físio? Da físio tem mais 2 a princípio. Tá. E aí, provavelmente, né, logo vem uma outra rodada de lives e com outras temáticas, e a gente segue contando contigo, Helena, e contando também, né, com a tua participação e a tua divulgação desse projeto que está sendo muito bacana. Gente, uma boa noite para todo mundo. Aqui tá horrível, de frio, Helena. Boa noite, obrigada mais uma vez aí para vocês dois que estão angariando esse trabalho tão importante para nós, profissionais, Schuster e Bruna, queridos do meu coração. Ai, Um pessoal, beijo, não gente. consegui entrar antes, estava numa reunião, Elaine. mas depois eu me mantenho informada. Que pena, mas pelo que eu vi, deve ter sido uma excelente explanação, né? Parabéns aí para nossa Fica parceira. gravado no YouTube do Crefito Tá. também, quem Isso. quiser depois rever, né, retomar as falas e tiver alguma dúvida, daí pode olhar lá e depois manda o e-mail que a Helena disponibilizou, tá ali no chat também, né, então acho que também é válido essa experiência de poder retomar e assistir lá o que ficou gravado. Então, tá, Gente, pessoal. obrigada então, Boa boa noite a noite todos. e até pessoal. mais. Muito obrigado. Tchau, Até tchau. mais. Até a próxima.